A paz do Senhor a todos, aqui é o tio Rogério, seja bem-vindo a mais um curso do Instituto Barak. Esse é o nosso curso Aprendendo a Trabalhar com Crianças de Comportamentos Difíceis no Ministério Infantil. Essa aula de número 3, nós vamos conhecer nessa aula os diferentes tipos de comportamentos difíceis das crianças no Ministério Infantil e passar já algumas orientações de como trabalhar com esses comportamentos dentro do Ministério Infantil. Lembrando, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. No final deixa o teu comentário de onde você está assistindo essa aula, o quanto foi interessante para você essa aula. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Conte para os outros sobre os cursos gratuitos do Instituto Barak e quanto esses cursos abençoam a sua vida. Nós estamos conversando sobre trabalhando com crianças de comportamentos difíceis. Na aula de número 1, nós aprendemos um pouquinho sobre o que são comportamentos difíceis. Na aula de número 2, nós falamos as principais causas de comportamentos difíceis em crianças no Ministério Infantil. E nessa aula a gente vai conhecer os diferentes tipos de comportamentos e como trabalhar no manejo desses comportamentos. Pastor, o que é um comportamento difícil? Eu não estou lembrado. O que é um comportamento difícil? Um comportamento difícil é quando a criança apresenta resistência a obedecer, então normalmente ela tem dificuldade de cumprir ordens ou ações e atitudes inadequadas. De repente ela se posiciona de uma maneira que não é conveniente, atrapalha a tua aula. Então isso é chamado de comportamento difícil. Então comportamento difícil é a resistência à obediência, quando a criança tem dificuldade de cumprir ordens dadas ou de receber ordens, e quando a criança tem ações e atitudes inadequadas no meio da aula, atrapalhando a tua aula, nós chamamos isso de comportamento difícil. Então, muitos professores de Ministério Infantil me perguntam, pastor, e como é que a gente lida com esses comportamentos? Como é que eu faço para trabalhar com esses comportamentos? Lembrando que conhecimento no Ministério Infantil é algo muito importante. Então, dentro do Ministério Infantil, quanto mais você se aperfeiçoar, quanto mais você se dedicar a conhecer, mais vai te ajudar. Pensando nisso, nós estamos com as inscrições abertas para o curso de especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. Então, se você quer ajudar as crianças de comportamento difícil, crianças com crise emocional, crianças vítimas de abuso, e não sabe como fazer, nós temos um curso especial para isso, um curso de especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. O curso é online, com videoaula, apostila, certificado de conclusão, e nós estamos te oferecendo essa oportunidade. Se você quiser saber mais sobre o curso, WhatsApp 19 98235 2607, quer aprender a aconselhar a crianças, e nós vamos te falar tudo sobre esse curso online, que está abertas as matrículas para você, lembrando que as vagas são limitadas e por tempo limitado. Então o valor é promocional, mas são vagas limitadas por tempo limitado. Então não perca tempo, mande o WhatsApp, pede informação do curso, se matricule nesse curso de especialização. Então, nós já aprendemos que comportamento difícil é quando a criança vai ter dificuldade de obedecer, de receber ordens, e quando elas vão ter atitudes e ações inadequadas, atrapalhando o momento da aula. Pastor, quais são esses comportamentos difíceis? Nós vamos conversar agora sobre o que são, como eles se manifestam e algumas dicas para você lidar com esses comportamentos. Primeiro comportamento difícil é a criança agressiva. O que é uma criança agressiva? É aquela criança que bate, empurra, fala alto, machuca as outras crianças. Então, uma criança agressiva, ela vai apresentar esses comportamentos dentro da sala de aula, dentro do culto do Ministério Infantil, dentro da aula do Ministério Infantil. E muitos professores, quando tem uma criança agressiva, não sabem o que fazer. Pastor, como é que eu faço para trabalhar com essas crianças? Primeira dica importante: mantenha a calma. Então é importante você ficar calmo. Então muitas vezes a gente vê a agressividade, a gente vê uma situação criada por essa criança, a gente perde a calma. Então mantenha a tua calma, se aproxime da criança falando de maneira calma e gentil. Pastor, mas eu estou nervoso com a situação que aconteceu. Primeira coisa importante, tenha controle emocional teu.
Então você vai manter a tua calma de forma gentil, de forma harmônica, conversar com a criança, saber o que aconteceu, ouvir os dois lados, procurar entender o que aconteceu. Importante também é ter dentro da sala de aula do Ministério Infantil limites claros. Então, dentro do Ministério Infantil, não se ofende, não se grita, não se bate. Antes de tomar qualquer ação, procura o tio, procura a tia. Então, coloca dentro do Ministério Infantil talvez um livro de regras, com as regras de comportamento dentro do Ministério Infantil. Reforça os comportamentos positivos. Nosso comportamento é esse, nós trabalhamos dessa maneira. Isso é muito importante. Outra coisa, conversar em particular com a criança. Então, buscar no momento privado, conversar, orientar, mostrar para ela, talvez dentro do meio que ela está inserida, aquela maneira de se comportar é normal, mostrar para ela que dentro do Ministério Infantil isso não é normal. E principalmente valorizar comportamentos positivos. Nós normalmente cobramos os comportamentos negativos. Você errou, você fez errado. Valorize comportamento positivo. Diga, olha, parabéns, você soube se comportar. Então esse é o primeiro tipo de comportamento que nós temos difícil dentro do Ministério Infantil. As crianças agressivas, e nós aprendemos um pouquinho como lidar com esse comportamento. O próximo comportamento é a criança conversadora em excesso. Aquele aluno que dentro da sala de aula, dentro do culto infantil, ele conversa o tempo todo, puxa a conversa, distrai as outras crianças que estão do seu lado. Pastor, como é que eu faço com uma criança que ela conversa em excesso, ela está ali atrapalhando a minha aula, não deixa os outros prestar atenção? Como é que eu faço com essa criança? Primeiro, abra dentro da tua aula espaços para que a criança possa se expressar. Então, muitos professores de Ministério Infantil, ele tem na aula, não, só eu falo, e não há liberdade nenhuma de se expressar. Então, tenha dentro da tua aula momentos que a criança possa fazer pergunta, momentos para você responder perguntas, momentos de coisas pessoais, que às vezes a criança tem curiosidade ou está precisando de uma ajuda. Então, tem um momento na aula para que a criança possa se expressar. Eu falo assim, não pode conversar na aula. E que tal você ter 10 minutos na tua aula para que eles possam conversar? Porque muitas vezes as crianças do Ministério Infantil, elas se veem uma vez na semana só, e quando elas se veem, elas querem manter aquela parte da socialização, conversar, contar como foi o seu dia. Então, ter dentro da aula esses espaços de expressão vai ajudar muito com a criança conversadora. Outra coisa importante, dar momento para que a criança tenha momentos de expressar a sua opinião, dizer aquilo que pensa, aquilo que acha. Então isso é importante, ter essa liberdade. Estabelecer regras claras dentro da aula de quando pode falar, o que eu preciso fazer para falar. Então eu estou dando a aula, ela tem uma pergunta, um questionamento. Olha, toda vez que você tiver uma pergunta, levanta a mão. Outra coisa importante, tenha regras de boa conversação. Olha, quando alguém estiver falando, nós vamos ouvir o que ele falar, e quando ele terminar a fala, você vai ter o teu momento de fala. Então nós vamos trabalhar com essa criança, não silenciando ela, mas dando oportunidade para ela se expressar. Gostou? Interessante? Deixa agora o teu like, coloca aí, nossa pastor, isso daí é muito importante para mim. Então, criança conversadora, criança que conversa muito, como eu trabalho com ela, então tá aqui para você. Lembrando, se você quiser, nós temos um e-book completo com todo o assunto do curso. Você faz uma pequena oferta e nós vamos te enviar o e-book para você com todo esse conteúdo. Então, se você está anotando, está perdendo alguma coisa, tem um e-book preparado com todo o conteúdo para você. Ponto 3, crianças engraçadinha. Pastor, quem é a criança engraçadinha? Ela brinca o tempo todo. Tudo que você faz, ela fala ou faz, ela faz uma piada. Ela gosta de chamar a atenção das crianças com aquilo que faz. Então, essa criança engraçadinha. Como é que eu trabalho com essa criança dentro do Ministério Infantil? Primeiro, valorize o senso de humor.
Você não vai obrigar todos a estar de cara feia. Valorize esse senso de humor que a criança tem. Diga para ela que é importante ser alegre, ser feliz, fazer os outros rir, conversar, mas explique que tudo tem um momento adequado. Então, muitas vezes dizer, olha, não estou te proibindo de brincar ou de rir. Eu estou te dizendo que às vezes a tua piada ou a maneira que você fez não era adequado para o momento. Então, isso é importante. Outra coisa, mostre para ela que não é certo conversar e brincar o tempo todo. Nós precisamos entender e mostrar para elas que na vida adulta vai ter momento de brincar e momento de falar sério. Então traga essa consciência para a criança. Muitas vezes ele faz porque ele não tem consciência disso. E importante, ajude ela a aprender a controlar a sua impulsividade. Então mostre para ela que muitas vezes a impulsividade de fazer uma gracinha, fazer uma brincadeira não é adequada para o momento e aquilo não fica legal. Então eu vou trabalhar com muita conversa, com muito aconselhamento, ajudando as crianças a moldar esse comportamento para que eu possa ajudá-la dentro da sala de aula. Próxima criança, a criança insegura, aquela que é criança que é tímida ou retraída. Ela evita falar, normalmente ela não fala. Ela procura estar sempre isolado na aula, ela procura estar quieta no seu canto, sem se expressar muito. Ela prefere passar sem ser notada. Como é que eu trabalho com essa criança? Como é que eu ajudo essa criança? Primeiro, crie um ambiente seguro. Muitas vezes a timidez ou a insegurança, porque a criança está com um ambiente novo, às vezes está longe do pai, da mãe, é filho único, está o tempo todo com a assistência dos pais, então ela está se sentindo insegura. Então mostra para ela que aquele ambiente que ela está é um ambiente seguro, que ela pode se expressar, que nós vamos ouvi-la, que nós vamos ajudar. Então, quando ela sentir que o ambiente é um ambiente seguro, ela vai ter liberdade de se expressar. Outra coisa, encoraje essas crianças aos poucos a se expressar, a falar. Então, muitas vezes a cobrança excessiva, não, você tem de falar, você tem de participar. Não, vá com tranquilidade, vai aos poucos incentivando essa criança a se expressar, a participar das atividades, para que ela vai perdendo essa insegurança, esse medo. E por fim, dê uma atenção individual para ela, evite momentos de grande exposição para essa criança, então vai trabalhando isso e ela vai melhorar bastante, ela vai ter um desempenho melhor dentro do Ministério Infantil. Outro tipo, próximo comportamento, crianças com comportamentos e conversas inadequadas. Então, aquela criança que ela tem um comportamento, às vezes, não é adequado à sua idade, fala muito palavrão, fala muito besteira, conversa com malícia, a sexualidade é muito aflorada nessa criança, talvez o meio que ela está, isso é comum. Então, como é que eu vou trabalhar com essa criança que usa palavras impróprias, expressões, tem um ambiente, tem um comportamento diferente daquilo que é um ambiente cristão? Primeiro, corrija com amor e firmeza. Então, tenha sempre essa coisa do amor e da firmeza. Filho, filha, esse comportamento não é adequado para esse ambiente. O que você falou não se deve falar, isso é feio. Então, eu devo corrigir com amor e firmeza. Outra coisa importante, explique para ela com clareza que aqueles comportamentos não estão de acordo com a palavra de Deus. Além de corrigir o comportamento, mostre dentro das Escrituras, leia a Bíblia com essa criança, traga o ensinamento do que a palavra de Deus ensina. Então é muito importante isso. E por fim, esteja sempre atento, assistindo e ouvindo essa criança todo momento que ela tiver necessidade. Então esse é o outro tipo de comportamento. Próximo comportamento, a criança questionadora. Ela desafia em tudo ela quer saber a razão. Sabe aquela criança que o tempo todo vai te fazer muitas perguntas, vai te provocar, colocando situações para que você explique o que está acontecendo e por que é daquele jeito. É uma criança questionadora. Pastor, como é que eu trabalho com esse tipo de criança? Primeiro, responda com paciência aquilo que é questionado, mostrando sempre a razão.
Então ela vai te perguntar por que não se pode. Então você vai mostrar a razão com paciência, mostrar para ela o porquê realmente das coisas. Outra coisa importante, se você não tiver a resposta de momento, responda na próxima aula. Então, muitas vezes são perguntas para desafiar o teu conhecimento. Então, se você não tem conhecimento ou resposta no momento, deixe para a próxima aula. Tranquilo? Está gostando da aula? Da onde você está nos assistindo? Coloque aí no teu comentário da onde você está nos assistindo. O que é importante para você que você já aprendeu, que foi legal para você? Escreve aí no comentário o que foi importante. Já deu like? Vai lá dar o teu joinha. Não se esqueça de inscrever no canal. Próximo ponto, a criança que não participa de nada. Então, aquela criança que chega na aula, não interage nos exercícios, não responde as perguntas, ela diz, eu não quero participar. Pastor, como é que eu trabalho com a criança que não participa de nada? Primeiro, descubra o que ela gosta para envolver ela. Muitas vezes a falta de participação é porque o assunto, aquela coisa que estamos apresentando, não é envolvente, ela não gosta de falar daquilo. Então busque compreender o que ela gosta, busque trazer atividades diferentes dentro do Ministério Infantil. Cuidado para a tua aula não se tornar monótona e rotineira. Então tome o cuidado com isso. Outra coisa importante, dê liberdade para que ela se expresse, elogie os esforços que ela faz, elogie a participação dela, isso é muito importante para essa criança. Outro tipo de criança de comportamento difícil, a estrelinha. Ela sabe tudo, ela quer responder tudo, ela quer ser o centro das atenções. Pastor, como é que eu trabalho com essa criança que se acha estrelinha? Primeiro, valorize a energia dela em participar, em falar, mas mostre para ela que os outros também precisam participar. Os outros também precisam de oportunidade de se expressar. Então, limite o tempo. Diz, olha, você já respondeu essa pergunta, agora o fulano, a fulana vai responder. Para que ela entenda que todos dentro da sala de aula, todos dentro do Ministério Infantil é importante. Ensine para essa criança a humildade, mostre para ela que ela precisa aprender a ser humilde. Embora tenha facilidade de se expressar, embora tenha um bom conhecimento, ela precisa tratar isso com humildade, porque a vaidade nos torna soberbo e a soberba a Deus não agrada. Outra coisa importante, reforce o trabalho em grupo. Então, traga para essa criança o quanto é importante trabalhar em grupo e faça trabalho em grupo com a sala para que essa criança consiga lidar com esse sentimento de ser a estrelinha da turma. Tranquilo? Está gostando da aula? Deixa o teu like. Hiperativo, a criança hiperativa, ela não para o tempo todo, ela tem de estar fazendo algo, ela tem de estar realizando algo. Pastor, como é que eu trabalho com uma criança hiperativa? Primeiro, dê oportunidade dela desenvolver algo mais dentro da aula. Talvez ser o teu ajudante, colocar o material que precisa ser distribuído, trazer água para as crianças que precisam de água. Ocupe essa criança, ela precisa estar ocupada, ela precisa estar fazendo algo. Então faça isso, que é muito importante. Outra coisa importante, tome cuidado com os tempos ociosos dentro da tua aula. Então, organize o teu tempo, organize as atividades para que não haja tempos ociosos dentro da sala de aula. E, por fim, vamos trabalhar com a criança que ela é carente de atenção. Então, aquela criança que o tempo todo está pegando em você, está querendo a tua atenção, porque dentro da casa ou dentro da família, ela não tem atenção. Como é que eu vou trabalhar com a criança carente de atenção? Primeiro, mostre para ela que as outras crianças da sala de aula precisam também da tua atenção, que ela não é única na sala de aula. Outra coisa, reforce para ela que você está ali para ouvi-la, para amá-la, para aconselhá-la, mas existem momentos que você precisa dar atenção para os outros e ela precisa saber lidar com isso.
E trabalhe muito a insegurança dessa criança, porque às vezes você vai ouvir, ela está se sentindo insegura, rejeitada, ela está com medo de perder alguém, então essa insegurança causa essa carência afetiva. Então nós aprendemos que cada comportamento é importante, você conhecer o comportamento e saber como agir. Se você quer se aprofundar mais, nós estamos com as vagas abertas para o curso de especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. Mande uma mensagem para nós, quer aprender a aconselhar crianças, no WhatsApp 19 98235 2607 e nós vamos te dar todas as informações necessárias desse curso. Vagas limitadas, preço promocional com tempo limitado. Então não perca a tua vaga, entre em contato conosco. Papel e caneta na mão, lembrando, aula 1, 2, 3 e 4, você vai assistir, anotar a senha e no final da aula 4 enviar a senha para o nosso WhatsApp e nós no prazo de até 30 dias vamos te enviar um lindo certificado gratuito desse curso. Senha de número 3, conhecimento é essencial para ajudar uma criança com comportamentos inadequados. Senha de número 3, conhecimento é essencial para ajudar uma criança com comportamentos inadequados. Senha de número 3, conhecimento é essencial para ajudar uma criança com comportamentos inadequados. Gostou dessa aula? Deixa o teu like. Se inscreva no canal, agora vai aparecer o logo, clica no logo, se inscreva no canal, ative notificações, todo vídeo novo vão te avisar e vai vir uma sugestão no vídeo, se não assistiu, assista. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, é muito bom ter você nesse curso. Amém.